profetas, o anjo do pacto, ao Senhor Jesus Cristo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nos abra sua palavra e nos entender o cumprimento das profecias que Ele nos prometeu para o tempo que estamos vendo. Desde já também quero agradecer aos irmãos latino-americanos e também alguns irmãos da Europa, dos Estados Unidos, Alemanha, Chile, Equador, e também aos filhos e filhos de Deus, os primogênitos filhos de Deus, que tem seu nome escrito no céu do livro do Cordeiro, que possam compreender e entender o programa de Deus correspondente ao tempo que estamos vivendo. Peço a Deus, ao grande arquiteto do universo, que nos dê conhecimento de sua palavra e nos una num só espírito, e que nos, como estamos aqui reunidos, estejamos também unidos no seu pensamento correspondente ao tempo que estamos vivendo. Desde já, peço a Deus que desça da sua sétima dimensão, a dimensão da palavra, e com o véu de carne, o qual há de falar a palavra criadora, a palavra materializadora, o tipo de propriedade que Adão perdeu no jardim do Éden, para a raça humana. E também abra desde já a sexta dimensão, a dimensão do paraíso, para que os que partirem de Jesus possam ouvir esta grande voz de trombeta ou trombeta final. Agora, irmãos, tem uma mensagem muito simples da parte de Deus para vos dar a conhecer, que traz por título: quem devemos esperar? O mundo religioso em si está esperando Jesus, mas a Bíblia diz isso? O William Branham disse isso? Os profetas disseram isso? Vê? Quem devemos esperar? É tempo de entendermos o que Deus prometeu para esse tempo. E se nós podemos entender o que Deus prometeu para esse tempo, então entenderemos quem devemos esperar. Porque, veja, muitos esperam o que não conhecem. E quem procura o que não perdeu, quando achar, também não vai conhecer. Os filhos e filhos de Deus, os filhos da alma, estão acordados, atentos e despertos a achar quem devemos esperar. E só há um meio pelo qual poderemos achar quem devemos esperar. Qual o meio? Pelas Escrituras. Achando aquele que pode falar as Escrituras e mostrar para os filhos de Deus quem devemos esperar, achamos o cumprimento das promessas de Deus para o tempo que estamos vivendo. Amém? Assim que devo ler uma Escritura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, é onde diz: não quero, irmãos, que ignoreis acerca dos que já dormem, ou seja, acerca dos que já morreram. O apóstolo Paulo estava dizendo naquela época, no primeiro século do quinto milênio, que os irmãos que creem em Cristo Jesus não poderiam ignorar, ele não queria que eles ignorassem acerca dos que dormiam, dos que morressem. Veja, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, os que naquele tempo não tinham esperança de vida. Morria como um bicho, não havia ressurreição, não havia, veja, não havia futuro. Então não é assim. Então ele diz: não quero, porém, irmãos, que não ignoreis acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que criam na mensagem correspondente ao tempo que viveram, dormem, Deus os tornará a trazer. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que vivemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que vivem para a vinda do Senhor não estorvam os que estão dormindo. Por quê? Porque ao soar da trombeta, os que dormem ressuscitam e encontram conosco aqui. Veja, porque o mesmo Senhor, agora observe, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Veja, e os que morreram em Cristo, ou seja, os que estão no paraíso, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, essas palavras de consolo para até a vinda do Senhor. Observe que o Senhor descerá do céu com alarido, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. O que é um alarido? Um alarido é um anúncio, não é? O que é um alarido? É um anúncio. O irmão Branham trouxe a mensagem do alarido.
É o anúncio da vida do Senhor. A sétima era da igreja é a sétima vigília. A perfeição numerológica de Deus. Não perca isso. E lembrando, diz, se você não conhecer a numerologia de Deus, certamente você não conhecerá Deus. Os filhos de Deus são acabalísticos, assim como Deus é acabalista. Veja, porque o meu Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Por que a voz de arcanjo? A voz de arcanjo. Quer dizer primeiro anjo. Esse arcanjo Gabriel, que é o arcanjo que anunciou a primeira do Senhor e também anuncia a segunda do Senhor, anunciará, chamará os mortos à ressurreição. Agora, como isso? Veja, e com voz de arcanjo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é a mensagem de umbrana. Aí vem o noivo, aí vem o esposo. E com voz de arcanjo, e com voz, tá vendo? E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Por quê? E com a trombeta de Deus. Porque o arcanjo, este anjo espiritual da sétima dimensão, que dessa dimensão, essa dimensão luz matéria, desce a trombeta de Deus, que nada mais é do que o homem. Ou seja, a trombeta não tem som, quem tem som é o trombeteiro, amém? Então quem está por trás da trombeta é o arcanjo de Deus. Este arcanjo chamará os mortos à ressurreição e não virá a transformação. Vamos caminhar, porque a mensagem, o título é: quem devemos esperar? Então, São João capítulo 5, temos que ver tudo isso para compreendermos o tempo que estamos vivendo. E para entendermos o tempo que estamos vivendo, temos que entender o que Deus fez no passado. O que Deus fez no passado, vai fazer no presente e fará no futuro, porque Deus é imutável. Ele muda só os símbolos, os tipos. Veja, São João capítulo 5, versículo 28. Vamos lá em São João 5, 28, para que a gente possa ter um quadro claro, não perder isso. Vamos entender. Observe que ele desce com alarido, arcanjo e trombeta de Deus. Por quê? Um arcanjo não prega. Anjos espirituais não pregam. O próprio Deus não prega para ninguém. O próprio Deus, ele se faz carne e prega. Agora, São João, vamos lá para que a gente possa ter um quadro claro, para que a gente possa entrar em alguma coisa aqui. Beliscar, ver se Deus nos permite entrar na dimensão da palavra correta. São João 5, 28. Diz assim, observe. Diz, e deu-lhe poder, São João capítulo 5, versículo 27 em diante. E deu-lhe o poder de exercer o juízo. O 26, para que a gente possa ter um quadro claro. A gente estamos bem hoje. Ele diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, quem tem a vida em si mesmo? O verbo da vida, amém? O verbo da vida, o arquiteto do universo tem vida em si mesmo. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também a seu Filho até a vida em si mesmo. Veja bem. Por que filho? Porque Jesus é o corpo de Deus e a imagem de Deus. Jesus é Deus em carne humana. Veja. E deu-lhe a vida, ele deu a si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Agora captem. Não vos maravilheis disto, estava quando ressuscitou Lázaro. Aqui foi na ressurreição de Lázaro. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora. Ele não disse está na hora. Vem é o quê? Futuro, amém? Vem a hora. Porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão uma voz do Filho do Homem. Amém? Agora, esta voz do Filho do Homem é o profeta, é a trombeta. Na verdade, é o próprio Jesus Cristo, com o ministério do arcanjo Gabriel, falando através da trombeta. Amém? Homem não tem poder nenhum. Quem tem ministério é o Espírito Santo, não é homem. Certo? Então, quem estava em Elias era o Espírito Santo. Quem estava em Moisés era o Espírito Santo. Quem estava em Jesus é o Espírito Santo. Então, quem tem ministério é o Espírito Santo. Pois ele atua como um ator. Troca de máscara. Bom, mas vamos seguir, para que a gente possa compreender. Então, estamos vendo que esta grande voz de alarido é a mensagem do entardecer do irmão Branco. A voz de arcanjo é a voz do arcanjo Gabriel. Desce sobre a trombeta de Deus. Essa trombeta é o mensageiro. Certo? A trombeta não tem som. Quem tem som é o trombeteiro. Amém? Então assim que a gente pode caminhar mais. Agora vamos aqui uma escritura bem
clara para que a gente possa entender mais, abrimos sobre quem devemos esperar, porque o mundo está confuso. Eles esperam Jesus Cristo. Jesus Cristo vem, eu tenho que saber a hora. Tudo tem sua hora. Você não pode estar na fila de um posto médico, em primeiro lugar, e querer ser atendido como fosse o 10º lugar. Você vai ser atendido no primeiro lugar. Se você estiver no 10º lugar, você vai ter que esperar. Né? Então assim é as coisas escriturísticas. Deus não mandou a mensagem de Abraão para Noé, nem a mensagem de Noé para Abraão, nem de Paulo para Irineu. Tudo é dentro do seu tempo. Eclesiastes 3:11. Agora observe aqui, diz o quê? É importante compreendermos isso. Olha, Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante. Aqui é uma profecia que se cumpriu no meio da raça humana, em que o mundo religioso estava interpretando a palavra de Deus e não pôde entender isso e tropeçaram. Deus, isso acontece a mesma coisa novamente, amados. Veja bem, voz do que clama no deserto. Ora, observe, capta, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai ermos, a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro será abatido. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aflanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Aqui você observe, que hoje nós sabemos isso, aqui observe, falava de um homem profetizando a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você observar bem, no cumprimento disso que foi João Batista, não houve um monte se abateu, um monte de terra caiu, os vales caíram. Está falando em símbolos. A quem ele botou abaixo aqui? Ao sistema religioso, eclesiástico da época. Veja, todo vale será abatido. Deus é tipologista. Se entendermos isso, Deus, você sonha um sonho. Aquele sonho se cumpriu, e aquele sonho foi o tipo que cumpria. Não é verdade? Então veja, voz do que clama no deserto. Ora, voz do que, então a voz é um homem. Agora anunciou, voz do que clama no deserto. Preparar o caminho ao Senhor. O caminho é o quê? Ensinar o povo que o Senhor estava vindo, o Cordeiro de Deus estava vindo. Este homem era João Batista, olha. Preparar o caminho do Senhor, endireitar a vereda do nosso Deus. Que vereda? Que vereda? Os filhos de Deus, os predestinados para captar o programa de Deus para o que estou vivendo, eles são preparados, equipados, como disse o irmão Branco, com o sexto olho para ver o cumprimento daquela escritura. Ainda que ninguém crê, ele crê. Eles criam. Eles criam. Os que têm de tropeçar, irmão, eles tropeçam. Veja bem. E o que será alto será abatido. Ora, não foi o que aconteceu? Eles nos disseram, tu expulsa demônio pelo dedo de Beelzebul. O que foi que Jesus Cristo não debateu com eles? Não começou, não. Simplesmente deu as costas e saiu. Ele não podia explicar para eles virem, não, ele não tem que explicar. Ele deu as costas e saiu. Ora, eram os religiosos, os homens que nem ficavam com mulher, os homens nada, os homens santos, os homens que sabem, dentro da dispensação da lei, disseram isso. Eram os vales. Eles não compreendiam que havia uma troca de dispensação, e na troca de dispensação Deus mudava o seu programa. Certo? Então ali estava uma mulher no poço, uma prostituta. Veja, estava Caifás, onde disse que Jesus Cristo era o diabo. Estava aquela prostituta que Jesus Cristo disse, dá-me de beber. Ela disse o quê? O poço é fundo. Ele disse, se eu te der a água, tu nunca mais virá aqui. É o espiritual tipificando o material. Mas como? Abraão bebeu dessa água e teve sede. Jesus está falando da água da vida, a palavra da vida, vê? Então ela entendeu que aquilo, ele disse, vai buscar teu marido. Entrou no espírito dela. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, tu tivesse 5 e o que tem não é teu. Ela disse, eu vejo que tu és profeta. Enquanto os religiosos disseram, tu és Beelzebul, aquela mulher disse, eu vejo que tu és profeta. Vê a diferença entre o cristão e o crente? Eu vejo que tu és profeta. Ela era uma puta com 5 homens e o que tinha não era dela. Jesus veio para as ovelhas perdidas, ou seja, os filhos de Deus que se embaraçam no negócio dessa vida. É? O povo confunde as coisas de Deus com as coisas de homem. Não é assim. É uma luta para que Deus tire os seus filhos do meio dessas coisas.
Deus tem mais trabalho para tirar seus filhos do meio da religião do que do meio da bebida e da droga. Mas vamos, veja, para que a gente tenha um quadro claro, né? Eu espero que... Então veja, aqui está tratando de um voz que reclama no deserto, tudo símbolos. Agora, observe que você vai aqui em Malaquias capítulo 2, versículo 11 em diante. Observe que o título da mensagem é Quem devemos esperar? Olha, mas desde o nascimento do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, observe que o nome do Senhor Jesus Cristo, no tempo que ele estava vivendo aqui, não foi grande lá. Poucos souberam que ele estava vivendo naquela época, amém? Hoje fizeram isso um grande negócio, foi ventilado. Mas aqui está dizendo que nesse tempo será grande. Não trata-se de dizer o nome de Jesus Cristo. Aqui é uma outra coisa. No tempo que o Senhor Jesus Cristo apareceu em cena, só quem soube lá, o irmão Branco, foi 1% da raça humana. Agora aqui é todas as nações. Agora, por que eles tropeçam no cumprimento do que Deus pensa? Porque eles pensam que Deus tem um programa e aquele programa vai, eles não querem mais. Não, Deus muda. Muda o seu programa, muda as coisas. Então, este não é mais Jesus. Eles estão esperando Jesus. Então, quem devemos esperar? Agora observe. E aí em Malaquias capítulo 3, versículo 1, segue dizendo: Eis que eu envio o meu anjo. Ora, está prometendo de hebreu para hebreu. Um profeta hebreu está falando para a raça hebreia, para os judeus. Eis que envio o meu anjo. Agora, veja bem. Mas nunca viram um anjo? Como que Deus envia um anjo? Olha o paradoxo. Eis que envia o meu anjo que preparar o caminho diante de mim. Veja, está falando de João Batista ainda. É o mesmo profeta. Ó. E de repente virá o Senhor ao seu templo a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Ora, quem era o anjo do concerto? É Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu para conciliar a raça humana com Deus. Amém? Então era o anjo do concerto. Agora, ele tinha um anjo antes dele, que era João Batista. Agora, observe que para preparar o caminho, veja bem, eis que eu envio o meu anjo que preparar o caminho diante de mim. Não foi o mesmo de Isaías que vocês ouviram agora? Foi o mesmo que preparou o caminho, veja bem, diante de mim, tá vendo? Ó, e de repente virá o Senhor ao seu templo. Agora observe que há uma mudança aqui, captem, virá ao seu templo. Ó, levaram 40 anos para levar aquele templo de Salomão. Tinha pedras de ouro lá, 7 pedras que brilhavam, no peitoral de Arão, né? Aquele que contava o sonho que fosse verdade, as pedras brilhavam. Observe, mas quando o anjo do concerto, o grande arquiteto do universo, desceu em carne humana, no seu templo, em Jesus, aí este templo, véu de carne, chegou ali em Jerusalém e disse: derribar este templo, em 3 dias eu edificarei. Ele disse: meu pai, eu edificarei. Uau! O anjo do concerto estava em Jesus. Eles tropeçaram no véu de carne, no cumprimento das promessas que Deus fez para o tempo vigente. Eles estavam viciados em seus costumes religiosos. É dor de parto quando Deus envia um mensageiro dispensacional, porque tira o povo de suas tradições. Eles estão tão habituados nas suas tradições, bitolados, que já não podem ver o que Deus está fazendo. É sempre assim. É sempre assim, isso é para perceber, isso é questão de percepção, é captar. Os filhos de Deus nascem com o terceiro olho, o olho da alma, atento para captar as promessas de Deus para quem está vivendo. Observe, todos tropeçaram. Não levou 40 anos, e tu diz que em 3 dias pegaram em pedra novamente para matar em Jesus Cristo, para matar Jesus Cristo. Ora, mas ficou bem claro, mas não podia entender porque as tradições, sabe? Então ali tropeçaram. Aqui são promessas messiânicas para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo que você tem visto até agora. Agora observe. Este anjo, ao qual é prometido aqui, se dá um foco. Este anjo é prometido aqui, ele não é nada mais nada menos do que quem? Do que Elias. Elias o Tisbita, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Olha. Pelo que eu vi a escritura, tem gente que não entende isso. Capta isso aqui, ó. 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz o quê?
Veja o que diz aqui. Esse espírito ministerial de Elias agradou ao Senhor e usa na face da terra 5 vezes. Por que 5? 5 é a numerologia de Deus. Elias, 5 letras. Jesus, 5 letras. Labor, 5 letras. Certo? Agora veja. Capítulo 17, versículo 1 diz assim, ó. E então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ou seja, era um profeta que tinha o poder da palavra criadora. Certo? Um homem para falar a natureza e a natureza obedecer, ele tem o que? O tipo de propriedade que Adão perdeu no jardim do Éden. Ele tem o poder da palavra criadora. Amém? E por 3 anos e meio a chuva não caiu. Agora observe. Você vai também em 2 de Reis, capítulo 2, versículo... Vamos em 2 de Reis. Ó, capítulo 2, versículo 6 ao 15. O que diz lá? Para que a gente possa entender isso. Diz assim, ó. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe para irem de frente a eles. Ambos pararam junto ao Jordão. Observe. Então Elias tomou a sua capa e a derrubou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 partes, e pararam ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te será feito. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, ou seja, um disco voador, irmão Blanco. O nome desse disco voador. Eis que um carro, fala em carro, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro lado. E eis que subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu. E atravessando e trazendo seus vestidos, o rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que a caíra, e levou e separou a orla do Jordão. Ou seja, depois que Elias foi tomado no carro de fogo, no disco voador, a capa dele caiu, e com isso dele caiu a dupla porção do espírito de Elias em Eliseu. Aí ele passa o Jordão e diz assim, ó: vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Ou seja, o espírito de Elias já estava na sua segunda manifestação no homem chamado Eliseu. Amém? Ou seja, foi o que ele pediu a Deus: uma porção dobrada do teu espírito. Então Deus se agradou de usar esse espírito já a segunda vez em Eliseu. Amém? Agora nós observamos que na leitura passada adivina este homem chamado João Batista. O Senhor Jesus Cristo aqui em São Mateus, a gente vai aqui em São Mateus, para que ele possa ter um quadro claro, aonde os discípulos desceram do monte da transfiguração e perguntaram. Observe a pergunta que fizeram aqui, para que a gente possa entender isso. Isso é tremendo. Agora observe aqui a trajetória desse espírito e o que devemos esperar. O mundo não sabe o que esperar, porém, escrituristicamente, que é a bússola de Deus, nos mostra onde devemos esperar, o que devemos esperar, e aonde devemos esperar, e quem devemos ouvir para mostrar o que devemos esperar. Amém? Então observe São Mateus capítulo 17 e versículo 10 ao 13. Captem. Diz assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é misto que Elias vem primeiro? Quando Jesus Cristo subiu ao monte da transfiguração, ali apareceu Moisés e Elias, em forma espiritual, teofania. Veja bem. E saiu uma voz que disse:
este é meu filho amado, a ele ouvi. E João, Pedro, Tiago e João ouviram aquilo e disseram, bom é fazermos aqui 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para ti. Aí disse, a ele ouvi. Quando desceu do monte da tribulação, lá sumiu, não tinha mais Moisés nem ali, só tinha o Senhor Jesus Cristo. E eles perguntaram, tem profecia que diz que antes da vinda do Senhor, Elias tem que vir. Ou seja, irmãos, eles tinham passado por alto da vinda de João Batista, amém? Eles não tinham entendido que João Batista era Elias no ministério. Captaram, né? Eles não tinham entendido. E João já tinha feito sua obra, tinha partido. Aí ele diz, e os discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem? Interrogou a Jesus Cristo. Não dando mais Jesus, repare. Se passaram por alto lá, não passaram aqui? Veja. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é misto que Elias veio primeiro? Esperava Elias, aquele espírito, aquele homem. Veja. E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá. Agora aqui é uma profecia composta. O que é uma profecia composta? Onde dá duplo cumprimento. Tem que captar isso. Em verdade, Elias virá. Ou seja, depois de João que era Elias, vem a outro que é o quarto. Primeiro foi Elias, segundo Eliseu, e agora João Batista, e agora Jesus está profetizando outro. Agora capta. Em verdade, vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Foi lembrando. Todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio. Olha a profecia composta. E fizeram tudo o que quiseram com ele. O que quiseram. Assim farão eles também para ser o filho do homem. Isso matarão Jesus Cristo também. Observe, captem, que está entre linhas as coisas de Deus. Amém, irmãos? Veja. Em verdade Elias virá. E em verdade ele já veio. Está tratando de um Elias que vem e de um Elias que veio. Que veio. Captaram isso? Agora, veja bem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João. Amém? Ou seja, entenderam que Elias era João no ministério. João era Elias no ministério. Ou seja, a terceira manifestação do Espírito de Elias é João Batista. Mas ainda tem uma promessa para se cumprir aqui. Em verdade, Elias virá. E em verdade, ele já veio. É uma profecia composta. Agora, vamos a Malaquias, capítulo 4. Nossa, em cima. Capítulo 4 diz assim, captem, para que possamos entender quem devemos esperar. Veja, diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Isso aqui é uma profecia para os filhos de Deus compreender que não se trata da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Toda a escritura no Velho Testamento trata-se de dizer, o menino nos nasceu, ele será a luz do mundo. Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Por quê? E ele não é Deus, só é justiça, mas ele tem os ministérios dele. Ele veio como luz do mundo, como sol da terra. Ele não veio como leão da tribo de Judá. Ele não veio como sol que resplandece a segunda vinda. Aqui já se trata da segunda vinda, então devemos entender quem devemos esperar para captar as promessas de Deus. Vocês para o tempo que estão vivendo. Veja, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, ou seja, nascerá a segunda vida, amém? Veja, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. Que asas são essas, irmãos? São os ministérios de Moisés e Elias no meio da raça humana, amém? Os ministérios de Moisés e Elias, as asas de Deus, nascerá o sol da justiça, e os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, vem o servo fiel e prudente, cumpre-se nele a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o sol da justiça, com os ministérios de Moisés e Elias. Agora, vamos chegar mais na frente. Diz, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo de vossos pés. Naquele dia eu farei, não naquele dia eu farei, diz o Senhor. Lembrai-vos de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe, para todo Israel, que são os estatutos de juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele não tinha vindo já? De novo promete Elias, amém? Quem devemos esperar? Captem. De novo promete Elias, ele não prometeu lá? Agora, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ora, antes dos filhos de Deus serem transformados e a ser da boca do cordeiro, vem o dia grande e terrível do Senhor. Qual é o dia grande e terrível do Senhor? O juízo.
Aí ele segue dizendo: e converterá o coração dos pais aos filhos. Quem foi esse homem? William Branham. Converteu o coração dos pais a Jesus, ao filho. Amém? Os pais apostólicos do Velho Testamento, captaram? Os do Velho Testamento eram os pais apostólicos. E converterá o coração dos pais ao filho, a Jesus. Vê? Aí segue outro ministério composto também. Outra profecia composta, irmão. Tabernáculos brancos, acorda! Assim diz o Senhor. Veja. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Esse foi quem? Esse é quem? Esse é o ministério do quinto Elias. Aqui a profecia composta. Veja. Aí capte, veja. E converterá o coração dos pais aos filhos, foi Branham, e o coração dos filhos a seus pais. Agora observe. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu pergunto, Tabernáculos Branham, ele feriu a terra na quarta manifestação do Espírito de Elias no reverendo William Branham? Não. Por quê? Porque não é este o qual vocês dizem e aplicam que o William Branham cumpriu tudo nele. Vê? Pode entender isso? Agora vamos lá para frente, para que a gente possa ter um quadro claro, entender isso. Mateus 11, do 7 ao 14. Vamos, do 11, do 7 ao 14. Quem devemos esperar? É Jesus ou é Elias? Captem. Antes que eu venha, eis que envia o profeta Elias, antes que venha, enfia a terra de maldição. Agora veja. 11, 14 diz o quê? 11 e 14 diz o quê? Diz assim. 11 do 7 ao 14 diz assim. Capte. Olha. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste ver no deserto? É uma pergunta que o Senhor Jesus está fazendo para os seus discípulos, para os que tinham uma mente já aberta, compreendendo que ali estava diante da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que foste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste a ver? Outra pergunta. Um profeta? Aí ele diz: sim, vos digo eu, e muito mais que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante de tua face envio o meu anjo. Era um anjo ou era João? É que João era o anjo terrenal de Deus na raça humana para a raça humana. Amém? Ora, vê? Por quê? Em João estava um anjo do Senhor anunciando aquelas coisas. Em João estava o arcanjo Gabriel dando a compreender aos filhos de Deus o cumprimento das promessas que Deus tinha para aquele tempo. Então, por isso que ele disse: que foste ver? Porque este é aquele de quem está escrito: este que envia dentro do avanço é um anjo. Jesus chamou João de anjo. Existem anjos terrenais e anjos celestiais, mas devemos entender que quando um homem traz a mente de Deus para a raça humana, não é ele que está trazendo, é o anjo do Senhor por meio dele. Ou seja, quando o homem está trazendo a palavra criadora de Deus, ele está trazendo a mente de Deus no meio da raça humana. Veja. Porque este é aquele que está escrito: eis que dentro da tua face envia o meu anjo, que preparar o caminho dentro de ti. E não disse em Isaías: eis que envia o meu servo preparar o caminho dentro de ti? E não era Elias? E não era este anjo? Puderam entender isso? Aquele homem era um anjo. Veja. Em verdade vos digo que entre os que têm nascido de mulher, não apareceu algum maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora observe que Jesus Cristo está colocando João Batista maior do que os que apareceram durante a dispensação da lei. Agora, o profeta dos profetas, a palavra, as profecias feitas carne, estavam naquele homem que estava fazendo isso de João. Vê? Ele trata de dizer, capta aqui na frente, diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao rei dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vocês captaram que os profetas e a lei vieram até João? Porém, os profetas dos profetas estão dizendo que os profetas maior do que João não ouvem? Agora, ele não disse que... Agora, o menor no reino dos céus. Por que o menor no reino dos céus? Porque João representa a dispensação da lei. Jesus Cristo representa a dispensação da graça. Agora, a graça é maior do que a lei.
é átrio, é lei. Graça é o quê? Lugar santo. Reino, lugar santíssimo. As partes espirituais da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lei, graça e reino. Átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Estamos na era do coroa, na era do quadrangular. Quem devemos esperar? Veja, estou caminhando pelo deserto da vida espiritual para que os filhos de Deus possam compreender o cumprimento das promessas dos feitos para o tempo que eu estou por vir. Por isso que o título da mensagem é tão simples. Quem devemos esperar? Veja. Então Jesus Cristo trata de dizer isso. Agora observe aqui uma coisa muito importante que o Senhor Jesus Cristo promete para a raça humana. Agora, este Elias, ele tem que vir 5 vezes. Agora, ele não vem 5 vezes para o povo hebreu. Ele vem na sua 5ª manifestação, ele se manifesta no meio dos gentios, no ocidente. Certo? Por que no ocidente? Porque disse o reverendo William Branham na página 66, no livro de Citas, produzido pelo senhor Barnabé Garcias, conferido pelas mensagens do reverendo William Branham e atestado pelos escritores e também todos aqueles que conhecem as profecias de William Branham. Na página 166 ele diz assim, ó, na mensagem tenho ouvido, porém agora vejo, foi pregado no dia 27 de 11/65, ou seja, faltava menos de 30 dias para ele morrer. Ele profetiza aqui, ele não pode contradizer a escritura, porque um profeta ele vem harmonizar-se com a escritura e deixar profecias para o que há de cumprir, o que ele diz. Veja, ele diz, agora eu estava pondo-me bastante velho, e pensei eu, capta irmãos, e pensei eu, haverá outro avivamento? O que é um avivamento na terra? É Deus falando no meio da raça humana. Quando Deus fala no meio da raça humana, isso é um avivamento. Quando Noé estava ali, ainda que o mundaréu todo, milhões de pessoas não creram, 8 almas creu. Deus não está preocupado em quantidade, é qualidade. 8 almas creram no avivamento de Deus. Não podia haver festas, igrejas, casamentos, samba, forró, baile, esses avivamentos carnais, humanos, que trazem, dizem que é amor filho, fraternal. Isso não produz o amor ágape. E Noé estava o amor ágape, estava no avivamento, movimento de Deus. William Branham diz, e pensei eu, haverá outro avivamento? Viverei eu outro tempo? Só recordem, do ocidente virá um homem, um cavaleiro e um cavalo branco. Cavalgaremos, captou você, que não é Branham, é Elias e Branham profetizando isso. É Elias, de novo, em William Branham, na sua 4ª manifestação, profetizando isso para o Senhor Jesus Cristo e disse, em verdade Elias virá primeiro, e em verdade Elias já veio. Observou você que tem um ministério para ele agora aqui, no ocidente? Ele é um homem oriental, o tisbita é oriental, porém este Elias é ocidental. Observe, virá um cavaleiro e um cavalo branco, cavalgaremos esta senda uma vez mais. Isto é uma promessa do Senhor, tão pronto como estamos aqui. Ou seja, o Espírito Ministerial de Elias, na sua 4ª manifestação, num homem chamado William Branham, profetizando que viria do ocidente um homem. Agora, se ele disse isso, tem que estar nas escrituras. Porque um profeta não pode falar nada de si mesmo, a não ser o que Deus conteste com as escrituras, para mostrar assim que o Senhor. Que uma palavra dita e confirmada por 2 ou 3 pessoas se confirma a verdade. Veja. Agora você vai lá em Mateus 24, 27, diz, assim como o relâmpago resplandece no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você vai lá em Oséias, capítulo 11, capítulo 10, versículo 11, e diz, bramará o Senhor como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão e virão. Virão aonde? Aos 144 mil. Você vai lá também em Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, aonde diz, e vi subir da banda do sol nascente, ou seja, do ocidente, um anjo com celo de Deus vivo, ou seja, sobe da banda do sol nascente, um homem ungido com Deus, ungido de Deus, que é o santo de Deus, é o celo de Deus vivo, para selar 144 mil, 12 mil de cada tribo, ou seja, sai do ocidente e vai ao oriente. Você vai lá em Romanos capítulo 10, e diz, assim todo Israel será salvo, porque de Sião sairá o libertador Israel. Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É os primogênitos filhos de Deus, a Sião eleita do Senhor Jesus Cristo. Então quem devemos esperar? Elias na sua 5ª manifestação no meio da raça humana. E aonde? No ocidente. Se achamos um homem no ocidente que esteja mostrando aos filhos de Deus, os primogênitos filhos de Deus, tem seu nome escrito no sábado do Vila do Cordeiro, mostrando as escrituras correspondentes para o tempo que estou com velho, achamos o cumprimento das promessas de Deus.
E se achamos o cumprimento das promessas de Deus, achamos onde Deus está. E se achamos onde Deus está, devemos andar com Ele. Porque Deus vai cumprir nada mais nada menos do que Ele prometeu. Vê? Assim que, quem devemos esperar? Jesus Cristo não disse que é Ele. É Elias na sua quinta manifestação no meio da raça humana. Vê? Assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, siga abençoando os filhos da alma e nos dê mais oportunidade de podermos entender e compreender a sua palavra correspondente ao tempo que nós vamos viver, e que desde já eu agradeço ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó por esta oportunidade e pelo todo que Deus tem me dado de poder compreender e falar a sua palavra. Muito obrigado por sua atenção. Passem todos uma boa noite. Muito obrigado. Graças.